Boa noite a todos, nobres vereadores. Obrigado pela presença de todos. Boa noite, senhor Laércio. Boa noite aos alvoradenses que nos acompanham via internet. E tendo o número legal, tendo o quórum, vamos dar início a essa sessão em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, solicitando à secretária que proceda à leitura do livro de presença. Boa noite a todos. Boa noite, Laércio. Adécio Búfalo Júnior. Presente. Bruno Henrique Malaguti. Presente. Cândido José de Almeida. Presente. Carmen Santa de Jesus Pérez. Presente. Stephanie Barroso. Presente. Onivaldo Piovesan. Presente. Rafaela Martins. Presente. Reinaldo Gabriel. Presente. Tiago da Penha. Presente. Em seguida, submeto a ata da sessão anterior para discussão. Não haver discussão, submeto a votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a sessão, solicito à secretária que inicie a leitura do expediente. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente pelo presente remeto manifestação indicativo número 26 da vereadora Stephanie Barroso. Manifestação. Informo que encaminharei o objeto do indicado para a Secretaria de Obras para providências. Anteciosamente, Marcos Antônio Gasparelli. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alvorada do Sul, Paraná, indicativo número 28 de 2025. Carmen Santa de Jesus Pérez, vereadora com assento nesse legislativo municipal, nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, vem diante de Vossa Excelência apresentar esse indicativo para sugerir ao senhor prefeito para, através da Secretaria de Promoção e Ação Social, providenciar plantio de grama no entorno da pista de malha e implantação de melhoria no sistema de refrigeração do ambiente do Centro de Convivência do Idoso Nossa Senhora de Schenstadt, atendendo e reivindicando dos frequentadores daquele espaço social. É de suma importância atender a presente reivindicação para diminuir o barro e proteger a pista de malha. Quanto à refrigeração, apesar de existir ar-condicionado, os mesmos são insuficientes, considerando o tamanho do espaço social, necessitando a melhoria de sistema de refrigeração. Sem mais, subscrevo-me manifestando meus protestos de estima e apreço. Sala das Sessões, 4 de abril de 2025. Carmen Santa de Jesus Pérez. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alvorada do Sul, Paraná. Indicativo número 27 de 2025. Carmen Santa de Jesus Pérez, vereadora com assento nesse legislativo municipal,
nos termos do artigo 135 do Regimento Interno, venho diante de Vossa Excelência apresentar esse indicativo para sugerir ao Senhor Prefeito para contemplar com pavimentação asfáltica a continuidade das ruas Prefeito Antônio de Abreu e Caso Miyazaki, ao lado do campo de futebol suíço Sebastião José Apolinário, no conjunto habitacional Renascer, Mutirão, dentro do programa Asfalto Novo Vida Nova, do Governo do Estado. É de suma importância a pavimentação daquelas vias, levando mais conforto e segurança aos moradores daquela localidade. Sem mais, subscrevo manifestando meus protestos de estima e apreço. Sala das Sessões, aos 4 de abril de 2025. Carmen Santa de Jesus Pérez. Requerimento número 4 de 2025. Rafaela Martins, vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, venho irrespeitosamente na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer o procedimento de suposta doação de barras de cano da Empresa Pública de Serviço Autônomo de Água e de Esgoto, SAI, localizada na rua José Januário da Silva, número 543, na cidade de Alvorada do Sul, Paraná, para o agente público César Apolinário. Sala das Sessões, aos 31 de março de 2025. Rafaela Martins. Requerimento número 5 de 2025. Rafaela Martins, vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, venho respeitosamente na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer a listagem dos últimos 5 anos dos fornecedores do CRAS, com lista de beneficiários com nome e endereço, valores pagos durante os 60 meses para cada fornecedor, com a descrição dos serviços prestados, com horário e turma com nome e endereço. Sala das Sessões, aos 31 de março de 2025. Rafaela Martins. Requerimento número 6 de 2025. Rafaela Martins, vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, venho respeitosamente na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer a lista de horários e turmas com o nome de todos os benefícios dos fornecedores abaixo. Fornecedor Marco Antônio Monteiro, contrato 002425, tipo de prestação de serviço, oficina de orquestra de viola caipira para frequentadores do CRAS. Fornecedor Osmar Fraga Sobrinho, contrato 002125, tipo de prestação de serviço, oficina de capoeira para frequentadores do CRAS. Fornecedor Washington Carlos Rodrigues da Silva, cabeleireiros, contrato 002225. Fornecedor Herbert Videira Sócio, cabeleireiro, contrato 003025. Fornecedor Renata Aparecida Mendonça, contrato 004025. Tipo de prestação de serviço, oficina fotográfica para usuários do CRAS. Fornecedor Ana Carolina dos Santos, contrato 002925. Tipo de prestação de serviço, oficina de maquiagem para frequentadores do CRAS. Fornecedor Bruno Êntrigo de Oliveira Baltieri, contrato 002825. Tipo de prestação de serviço, oficina de canoagem para usuários do CRAS. Fornecedor Marilise Cristiane do Gurim, contrato 002725. Tipo de prestação de serviço, oficina de introdução à modelagem avançada, corte e costura para usuários do CRAS. Fornecedor Marcos Vinícius Pinheiro Alves, contrato 002625. Tipo de prestação de serviço, oficina de ensaio fotográfico para gestantes que frequentam as oficinas do projeto do CRAS. Fornecedor Heloísa Lopes dos Santos, contrato 002525. Tipo de prestação de serviço, oficina de introdução na modelagem para frequentadores do CRAS. Fornecedor Lucilane Regina Mendes, contrato 002025. Tipo de prestação de serviço, oficina de informática básica. Fornecedor Emily Beatriz Coura, contrato 002325. Tipo de prestação de serviço, oficina de cuidados pessoais de unha e sobrancelha. Sala das Sessões, ao 31 de março de 2025. Rafaela Martins. Encaminho o expediente, os indicativos da vereadora Carmen Santa de Jesus Pérez para o Executivo, o ofício do 162/2025, resposta de indicativos da vereadora Stephanie Barroso, está à disposição da vereadora, e encaminho os requerimentos da vereadora Rafaela Martins para a ordem do dia da próxima sessão.
Requerimento 4, Peço a palavra, 5, senhor presidente. com a palavra a vereadora Solicito a Rafaela. inclusão dos meus requerimentos na ordem do dia. Submeto ao plenário a proposição da vereadora Rafaela Martins quanto aos requerimentos número 4, 5 e 6, a qual solicita que os mesmos sejam encaminhados para a ordem do dia desta sessão. Está em discussão a proposição da vereadora. Não haver discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis à proposição de submeter os referidos requerimentos para a ordem do dia desta sessão, que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação, estão incluídos na ordem do dia desta sessão o requerimento número 4, 5 e 6 da vereadora Rafaela Martins. Terminado o expediente, vamos dar início à ordem do dia. Solicito da secretária que proceda à leitura da pauta. Requerimento 4 de 2025. Rafaela Martins, vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, vem muito respeitosamente na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer o procedimento de suposta doação de barras de canos da Empresa Pública de Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, localizada na rua José Januário da Silva, número 543, na cidade de Alvorada do Sul, para o agente público César Apolinário. Sala das Sessões, 31 de março de 2025, Rafaela Martins. Submeto ao plenário o requerimento número 4/2025 da vereadora Rafaela Martins para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, Não havendo manifestação, está o mesmo aprovado por unanimidade. Requerimento número 5 de 2025. Rafaela Martins, vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, vem muito respeitosamente na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer a listagem dos últimos 5 anos dos fornecedores do CRAS com lista de beneficiários com nome e endereço, valores pagos durante os 60 meses para cada fornecedor, com a descrição dos serviços prestados, com horário e turma com nome e endereço. Sala das Sessões, 31 de março de 2025. Rafaela Martins. Submeto ao plenário para a primeira discussão o requerimento da vereadora Rafaela Martins. Primeira discussão, o requerimento do 5/2025. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o requerimento número 5/2025 da vereadora Rafaela Martins por unanimidade. Requerimento número 6 de 2025. Rafaela Martins, vereadora com assento nesse Legislativo Municipal, vem muito respeitosamente na forma regimental, depois de ouvido o plenário, requerer lista de horários e turmas com o nome de todos os benefícios dos fornecedores abaixo. Fornecedor: Marco Antônio Monteiro. Tipo de prestação de serviço: oficina de orquestra de viola caipira para frequentadores do CRAS. Fornecedor: Osmar Fraga Sobrinho. Tipo de prestação de serviço: oficina de capoeira para frequentadores do CRAS. Fornecedor: Washington Carlos Rodrigues da Silva, cabeleireiro. Fornecedor: Ebert Videira Souza, cabeleireiro. Fornecedor: Renata Aparecida Mendonça. Tipo de prestação de serviço: oficina fotográfica para usuários do CRAS. Fornecedor: Ana Carolina dos Santos. Tipo de prestação de serviço: oficina de maquiagem para frequentadores do CRAS. Fornecedor: Bruno Henrique de Oliveira Baltieri. Tipo de prestação de serviço: oficina de canoagem para usuários do CRAS. Fornecedor: Marilice Cristiane do Gulim. Tipo de prestação de serviço: oficina de introdução e modelagem avançada, corte e costura para usuários do CRAS. Fornecedor: Marcos Vinícius Pinheiro Alves. Tipo de prestação de serviço: oficina de ensaio fotográfico para gestantes que frequentam as oficinas projetos do CRAS. Fornecedor: Heloísa Lopes dos Santos. Tipo de prestação de serviço: oficina de introdução e modelagem para frequentadores do CRAS. Fornecedor: Lucilane Regina Mendes. Tipo de prestação de serviço: oficina de informática básica. Fornecedor: M. Beatriz Coura. Tipo de prestação de serviço: oficina de cuidados pessoais de unha e sobrancelha. Sala das Sessões, 31 de março de 2025. Rafaela Martins.
Submeto ao plenário para a primeira discussão o requerimento número 6/2025 da vereadora Rafaela Martins. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o requerimento número 6/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 58 de 2025. Autoriza a cessão de uso de imóvel público e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário para a primeira discussão o projeto de lei número 58/2025 do Executivo Municipal. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 58/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 59 de 2025. Autoriza a concessão de uso de imóvel público e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Coloco em plenário para a primeira discussão o projeto de lei número 59/2025 do Executivo Municipal. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 59/2025 por unanimidade. Projeto de lei número 60 de 2025. Altera a lei municipal número 2.386 de 2017 e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário para a primeira discussão o projeto de lei número 60/2025 do Executivo Municipal. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 60/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 61 de 2025. Altera a lei número 1139 de 2001 e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário para a primeira discussão o projeto de lei número 61/2025 do Executivo Municipal. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, embora manifestação oral, o projeto de lei, não havendo, continua a discussão. Não havendo discussão, o projeto de lei número 61 foi aprovado por 7 votos a 1 em primeira votação. Projeto de lei número 62 de 2025. Altera a lei número 1961 de 2003 e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 62/2025 para a primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Foi aprovado o projeto de lei número 62/2025 por 7 votos a 1. Projeto de lei número 64 de 2025. Altera a lei número 2146 de 2015 e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 64/2025 para a primeira discussão. Não havendo, submeto em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Não havendo manifestação, foi aprovado o projeto de lei número 64/2025 por unanimidade. Projeto de lei número 65 de 2025. Autoriza normativa a realização de espaços de publicidade, ginásio de esportes do Iscaí, ginásio de esportes do Distrito da Esperança do Norte do Estádio Municipal Álvaro Alves e dá outras providências. Autor Executivo Municipal.
Submeto ao plenário para a primeira discussão o projeto de lei 65/2025. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o projeto de lei 65/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 66 de 2025. Altera a lei número 999 de 1997 e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Coloco para a primeira discussão o projeto de lei número 66/2025 do Executivo Municipal. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 66/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 67 de 2025. Altera a lei número 3.172 de 2022 e dá outras providências. Autor Executivo Municipal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 67/2025 do Executivo Municipal. Está em discussão. Não havendo discussão, submeto em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 67/2025 em primeira votação por unanimidade. Projeto de lei número 68 de 2025. Altera o anexo da Lei Municipal número 2.937 de 2021, alterado para a Lei número 3.005 de 2022, PPA, Plano Plurianual do Governo do Município para o período de 2022 a 2025. Autor Executivo Municipal. Submeto ao plenário o projeto de lei número 68/2025 do Executivo Municipal. Está em primeira discussão. Não havendo discussão, submeto em primeira votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação, está aprovado o projeto de lei número 68/2025 em primeira votação por unanimidade. Terminada a hora do dia e não havendo nenhum vereador inscrito para o uso da tribuna, agradeço os novos vereadores, agradeço também a presença do senhor Laércio, todos os alvoradenses que nos acompanham via internet, e lembro aos novos vereadores que teremos em seguida a sessão extraordinária com a pauta já divulgada no nosso edital. Em seguida, faremos então a nossa reunião extraordinária. Encerro esta sessão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.